E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, aproveitando aqui um pouquinho dessa chuva, né? Tá garoando um pouquinho aqui em Lages, está fazendo um frio, né? E eu aproveitei para poder apreciar essa garoa que está aqui e também gravar um vídeo. Eu quero falar um pouquinho sobre revelação e conhecimento ou entendimento do homem. Tá? Qual é a diferença de um para o outro? Qual é a diferença de revelação para aquilo que o homem entende, que ele interpreta? Será que existe alguma diferença entre uma coisa e outra? Existe sim, né? A revelação a gente entende da seguinte maneira. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns princípios bíblicos do que no meu entendimento é revelação. Então, em primeiro lugar, a revelação é o que está lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um brilho hoje, é outro brilho amanhã, é outro brilho depois, vai brilhando até ser um dia perfeito. A Bíblia fala lá em 1 ou 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, né, que reflete sobre nós a glória do Senhor, e ela vai brilhando de glória em glória. Né? Então, o aperfeiçoamento, né, as revelações, ela deve ser atreladas a agregações. O que eu estou querendo dizer com isso? Muito bem, vamos imaginar que Deus dá uma revelação para os apóstolos de que a salvação, exemplo aqui bem tosco, tá? Muito tosco, que a salvação dos gentios vai até 1500, tá? E aí os apóstolos vão pregando isso, que desde a época de Jesus, vamos esperar mais 1500 anos e aí encerrará a salvação dos gentios e acaba em 1500 anos, é o que está explicitamente escrito por meio dos apóstolos. Aí lá em 1450, chega alguém e fala, eu tive uma revelação aqui, que a salvação ela vai até 1900. Deus está agregando as revelações. Não, isso não é agregar a revelação. Você está contradizendo a primeira. Então, o que é a revelação? O que é o entendimento humano? O que é coisa da cabeça? O que é revelamento? A revelação, irmãos, ela não contradiz a primeira. Eu não posso chegar e dizer uma coisa e depois dizer outra. Isso aí não é revelação. Isso daí é a falta de entendimento do primeiro ou um erro do segundo. Então, quando a gente chega e fala assim, olha, Deus nos está revelando uma palavra, Deus está revelando para a gente, né, algo acerca do reino de Deus. E logo em seguida, eu venho e trago um outro entendimento, então, das duas, uma. Ou a primeira não era revelação, ou a segunda que não é revelação. O agregar, ela não elimina a primeira, ela traz mais entendimento, mas ela não elimina a primeira. Isto é revelação. A revelação ela está empenhada ali dela, de textos que não tem contradição. Essa é uma outra coisa importantíssima. A revelação não tem contradição. Você veja que Jesus ele nos promete, nos dá uma palavra que ninguém pode contradizer. Ninguém vai contradizer essa palavra. E lá em Atos, no capítulo 7, quando Estevão ele está ali debatendo, expondo as suas opiniões frente aos fariseus, o que a Bíblia fala? Que a palavra que Estevão estava falando, ninguém conseguia contradizê-la. Então, o que é a revelação, gente? Pelo amor de Deus, a revelação ela não abre espaço para que a pessoa ela consiga te dar um checkmate. Ela não te dá um checkmate. O máximo que pode acontecer ali é você estar caminhando na revelação, não ter ainda o entendimento completo, mas isso não pode mudar. Porque se mudar, então o que você chamou de revelação não é revelação. O que você chamou de revelação no primeiro momento, nada mais é do que algo que você pensou ser. Mas não que Deus te revelou e depois mudou de ideia, depois mudou de ideia, depois mudou de novo e depois mudou de novo. Onde é que tem a revelação nisso daí? Então, todo ajuste é bem-vindo. Né? A gente está sempre pronto para ouvir todos os ajustes. Mas
se existe uma revelação, preste atenção, essa revelação, ela não pode ter contradição, porque a revelação, gente, não é teologia, não é doutrina de homem, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é revelação. Você está entendendo a força dessa palavra? É como se o próprio Deus chegasse para você e te dissesse, olha, é exatamente isso que eu estou te dizendo. E não é outra coisa senão isso que eu estou te dizendo. Senão, quando você chama de revelação uma coisa que é da sua cabeça, na hora que você for falar que é revelação, ninguém vai acreditar, porque pode ser de novo algo da tua cabeça. Então, isso tem que ser muito bem definido no nosso coração. A revelação, ela não tem contradição. Não tem. E quando as pessoas elas estão diante de uma revelação, das duas uma, ou ela endurece o coração, ou ela não encontra resposta para poder refutar. Ou vai se submeter, ou vai dizer, não, cada um tem sua visão, não, cada um tem o seu entendimento, não, cada um pensa de uma forma. Geralmente é exatamente isso que acontece. As pessoas levantam a bandeira branca, né? A gente não quer guerra, não, deixa eu com o meu pensamento, você com o teu pensamento. Geralmente é assim. Por quê? Porque justamente não consegue contradizer a revelação. Revelação não tem contradição. Entendam isso. Revelação não tem contradição. Está claro isso, irmãos? Revelação não tem contradição. É o próprio Deus falando. É Deus falando ali. Como é que Deus vai entrar em contradição consigo mesmo? Agora, se você disser, não, no momento eu estou pensando assim. Olha, a priori é esse o entendimento que eu tenho. Né? Ainda não sei se é... Aí tudo bem, aí você está sendo humilde, mostrando que pode mudar, né? Que há algo que Deus realmente ainda falta acrescentar, não te deu uma visão completa. É mais fácil falar assim, do que chegar e dizer que é uma revelação. Uma das coisas que a gente tem em mente no nosso seminário do Reino, por exemplo, é você ter o cuidado de mostrar para as pessoas que o que você está ensinando, ela tem uma voz lá na igreja primitiva. Ela não é algo exclusivo nosso. Ela não é algo que veio da gente. Ela não é algo que partiu de nós. Então ela tem uma sombra, né? Ela tem uma voz. Existe alguém que também ensinou as mesmas coisas que nós ensinamos. E uma outra coisa importantíssima, que você também não pode deixar de colocar isto em um dos tópicos e também na equação. A revelação, Deus não fica dando só para uma pessoa. Só uma pessoa que entende, só uma pessoa que sabe, só uma pessoa que é o canal exclusivo de Deus. E tem 1 tera de velocidade, eu tô aqui só na discada para ter as revelações. Todo dia uma revelação nova. Gente, as revelações Deus dá para o corpo de Cristo. Olha a reforma, olha os avivalistas, olha os avivamentos que aconteceu em toda a história da igreja a partir do século XIX e XX. Não é um homem só, nunca houve um movimento de um homem só. Sempre foram diversas pessoas, sempre foram vários homens, todos tendo o mesmo entendimento e afunilando para uma única compreensão, que é o que Deus está fazendo hoje. Deus não fica falando tudo para uma única pessoa só. Quantas vezes já aconteceu de encontrar pessoas que eu fui falar do reino, essa pessoa já conhecia do reino, essa pessoa já tinha o entendimento do reino e não aprendeu com ninguém, assim, no nosso canal. Ele simplesmente, Deus mostrou alguma coisa para ele, que também mostrou para fulano, beltrano e ciclano. Não é exclusivo de uma pessoa só. Isso aí gera o quê? Sectarismo. É que a gente tanto fala nos cursos de seitas e heresias. Né? Então, irmãos, fica com essa palavra, né? Fica de alerta, sempre converse, sempre interaja, sempre peça opinião, sempre esteja aberto para quando você não souber responder uma questão. Porque Deus pode sim te revelar alguma coisa. Quem disse que não? Claro que pode, mas pode, no meio dessa revelação, ter alguma coisa de um homem aí. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Quantos vídeos já deletei pensando que está falando uma coisa e é outra? Eu tive que voltar atrás, né? Porque no meio de uma revelação eu me empolguei e coloquei uma coisa de um homem ali, né? Uma coisa do Igor.
Aí eu tive que voltar atrás. Irmãos, não tem problema nenhum. Nós somos seres humanos, estamos em processo de aperfeiçoamento e Deus está usando pessoas para esse fim. E nós fazemos parte disso. Agora, o que não pode é a gente endurecer o coração, né, e simplesmente botar o véu da fé. Isso aqui é a revelação e eu não tenho satisfação nenhuma para dar para ninguém. A revelação em ponto final, eu acredito no que eu estou falando. Aí vai virar uma Ellen Goldwhite, vai virar um Joseph Smith, vai virar tantos outros, Charles Taze Russell, né? E tantos homens que atribuíram para si, trouxeram para si a revelação, e quem pensava diferente deles estava errado. Certo? Que isso nunca venha acontecer com a gente. Amém, irmãos? Fica com essa palavra em nome de Jesus.